bom dia, bom dia. Hoje é 6 de janeiro, sábado, e o tema do devocional de hoje vai ser: a gratidão transforma as adversidades em lições valiosas. Amém. Meus queridos, e hoje é também o dia da gratidão. E eu os convido, para quem ainda não conhece, a fundo, de forma genuína, o poder que a palavra gratidão tem, o poder que a ação da gratidão tem em nossas vidas. Eu os convido a estudar mais sobre, a pesquisar mais sobre, porque a gratidão ela tem um poder transformador. Inclusive até convido vocês a conhecer uma estudiosa, ela chama Márcia Luz. Ela fez um estudo e aí o doutorado dela foi baseado nos poderes transformadores que a gratidão tem, nos poderes curativos mesmo que a gratidão tem. E ela conseguiu provar no trabalho do doutorado dela que, de fato, pessoas que praticam a gratidão, elas têm doenças curadas, elas têm a vida transformada. Ela conseguiu comprovar isso num estudo. Aí eu já estou saindo aqui da área da espiritualidade, indo para a área da ciência. Ela conseguiu comprovar isso. Convido vocês a conhecer ela. Ela chama Márcia Luz. Ela tem um perfil no Instagram, é marcialuz.oficial. Maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Mas, vamos para o nosso devocional de hoje. E a leitura que nós iremos estudar hoje vai ser o livro de Tessalonicenses 5, a partir do 16, que diz o seguinte: estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isto é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Não atrapalhe a ação do Espírito Santo, não desprezem as profecias, examinem tudo, fiquem com o que é bom e evite todo o tipo de mal. Que Deus, que nos dá paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha para o dia em que vier o Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isto. Irmãos, lembrem de nós nas suas orações. Cumprimentem todos os cristãos com beijos de irmão. Peço com insistência pela autoridade do Senhor que esta carta seja lida para todos os irmãos. Amém. Meus queridos, no meio da nossa agitação diária, no meio do nosso dia a dia, que ele é corrido, encontrar breves momentos para pausas de gratidão pode transformar a nossa perspectiva quanto às coisas e quanto à vida. Por vezes, o nosso dia ele tem 24 horas e por vezes os primeiros minutos que a gente tem ali no dia, às vezes eles podem ser desagradáveis, pode ter saído do curso do nosso planejamento e aí acaba nos deixando desapontados ou tristes, mas isso não pode ter o poder de 2, 3, 4 minutos alterar o restante das suas 23 horas e 57 minutos. Então, meus queridos, reserve que seja 5 minutos para poder agradecer o dia, para poder agradecer pela sua vida, para inclusive agradecer as experiências desafiadoras que você passa na sua vida, que vão lhe oferecer lições valiosas, que vão lhe oferecer lições de aprendizado, de crescimento. Quando a gente passa a olhar para a vida com as lentes da gratidão, a gente passa a viver de um modo em tudo dai graças, porque a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Eu já compartilhei isso aqui com vocês algumas outras vezes. Às vezes você ficar preso num trânsito na hora de ir para o trabalho, seja grato por isso. Se você tem confiança que Deus, Ele é o grande guia da sua vida, Ele é o único e responsável guia pela sua vida, saiba que Ele
te livrou de algum mal, ele te livrou do pneu do seu veículo ser furado, ele te livrou de um acidente, ele te livrou de chegar em algum lugar e talvez encontrar com alguma pessoa que não lhe faria bem. Meus queridos, em tudo dai graças. Eu tinha um planejamento, já tudo certinho, e aí de repente as coisas não aconteceram conforme o planejado. Meus queridos, em tudo dai graças. Se não aconteceu conforme o seu planejamento, é porque Deus tem um planejamento muito maior e muito melhor para a sua vida. Viva além das suas vistas, porque Ele já consegue enxergar como que está o caminho do outro lado da curva, a gente ainda não. Então, em tudo dá graça. Quando a gente passa a viver com esse sentimento de gratidão, a gente começa a dar graça, começa a ser grato, até pelas coisas que nos desapontam, a nossa vida se transforma. E transforma mesmo, gente. Então, transforme as dificuldades em motivos de gratidão, sabendo que cada desafio é uma oportunidade para o seu crescimento, é uma oportunidade para a sua evolução. Então, eu desafio você, tá? No dia de hoje, sábado, a fazer pausas diárias de gratidão. Para quem não pratica isso, tá? As primeiras vezes vai ser muito difícil. Você vai ficar se achando um grande impostor da sua própria vida. Vai falar, grato, minha vida tá toda bagunçada, eu vou ser grato por quê? Mas, meus queridos, o hábito, tá, gente? O hábito, ele acaba levando a disciplina e ele acaba aperfeiçoando aquilo dentro da gente. Então você vai fazer um dia, você vai fazer 2, você vai fazer 3, e aí lá pro 4º, 5º, você vai começar a entender do porquê você está fazendo aquilo. E aí quando aparecer alguma diversidade, quando aparecer alguma oportunidade para você aprender, você vai falar, opa, não, peraí, deixa eu praticar a gratidão aqui. Você vai ver que a sua vida vai ser transformada, que sua vida ela vai se tornar uma vida mais leve de ser vivida. Então transforme as adversidades em lições valiosas, em momentos comuns, em bênçãos extraordinárias. Como eu acabei de falar com vocês, às vezes você atrasou, você pegou um trânsito que atrasou. Cara, enxergue isso como uma grande bênção, como um grande livramento que Deus te deu. Passe a enxergar a vida dessa forma. Um dia eu dei um testemunho no meu perfil do Instagram. Quem não me segue lá. Eu sempre compartilho coisas do meu dia a dia lá. É @bymarinaandrade. Um dia eu compartilhei que eu tava, sobre quando eu comecei a praticar a autorresponsabilidade, quando eu comecei a praticar a gratidão, como que as coisas começaram a se alterar na minha vida. Certo dia eu sou advogado, para quem não sabe, e aí certo dia eu descobri, faltando 1 hora, que eu tinha uma audiência presencial numa outra cidade. Moro na região metropolitana de Belo Horizonte, eu tinha uma audiência em Belo Horizonte. E aí, para quem conhece, sabe que a gente pega um trânsito, para poder sair de Contagem para Belo Horizonte de aproximadamente 1 hora. Só que a minha audiência começava em 1 hora. E aí eu tava nessa época de começar a praticar gratidão, de ter autorresponsabilidade, de entender que a energia que ia reverberar sobre o meu dia era uma responsabilidade minha, que se as coisas começassem a virar causa era uma responsabilidade minha, porque aquilo só estava refletindo a energia da qual eu estava emanando, sabe? Porque o mundo ele é cosmo, ele não é caos. E quando a gente passa a entender isso e a gente passa a ter autorresponsabilidade, a nossa vida ela é transformada. Pois bem, e aí na hora que eu fiquei sabendo, eu fiquei desesperada, mas de repente eu falei, não, pera, vamos ter gratidão, vamos ter autorresponsabilidade pra gente poder conseguir organizar isso daqui. Ok, fomos. Consegui me arrumar, entrei dentro do carro e assim fui. Ainda parei num trânsitozinho, tinha uma árvore caída no meio do caminho, mas ainda assim fui. E aí eu já fui, fazendo esse exercício de gratidão e de mentalização. Deus, eu preciso que tenha uma vaga para mim poder estacionar lá próximo, porque eu não vou ter tempo de ficar procurando vaga lá, porque a conta de eu chegar lá e entrar para poder fazer essa audiência. Pois bem, meus queridos, cheguei lá no horário. Aí tinha um estacionamento ao lado que ele tinha uma única vaga. Ele tinha uma vaga, era a vaga do meu carro. E eu tenho certeza que foi Deus e o universo que programou para que tivesse essa vaga lá do meu carro. Enfim, tive lugar para poder parar o meu carro. Cheguei no horário e aí a audiência foi extremamente tranquila, foi com um juiz extremamente tranquilo, com um advogado extremamente tranquilo. Para quem é dessa área sabe, a advocacia ela é um ambiente hostil, muito hostil.
E quando nós encontramos, né, temos a bênção de encontrar com profissionais que são tranquilos, que são profissionais, é uma grande bênção. E, de fato, essa audiência, sabe, ocorreu tudo bem, foi com um juiz extremamente tranquilo, com um advogado extremamente tranquilo, graças a Deus ocorreu tudo bem, eu consegui voltar para casa. Então, vocês conseguem entender que quando a gente começa a praticar isso, a forma como a gente começa a enxergar a vida e as coisas, elas se tornam uma forma mais leve e mais confortável. Então, meus queridos, a gratidão, ela é uma ferramenta poderosa para poder enriquecer a sua vida e a sua perspectiva quanto à vida e quanto às coisas. Comece a praticar a gratidão todos os dias, seja 5 minutos. Pare para poder, sabe, para poder ser grato. Você é grato pelo quê? Porque eu acordei, porque eu tô respirando, porque eu tenho trabalho, porque eu tenho comida na minha mesa, porque eu tenho saúde, porque Deus, ele me permite trabalhar e me dá força de vontade para fazer as minhas coisas. Basta ser grato por essas coisas que você vai perceber que você tem muito mais motivos para poder agradecer do que para se queixar e se reclamar. Amém? Uma outra coisa que me ajudou muito nesse processo também, eu vou deixar o link na descrição do nosso episódio aqui, é fazer palavras de afirmação. Todos os dias eu faço um exercício de palavras de afirmação. Como eu falei com vocês no início, gente, sempre é muito difícil, você sempre fica achando um grande impostor da sua própria vida. Você fala, cara, eu tô mentindo pra mim mesmo. Mas façam. Então, tenha, né, a atitude e o passo de fazer, porque funciona e funciona muito. São palavras de afirmação. Todos os dias você vai tirar alguns minutinhos para poder fazer essas palavras de afirmação, que ela é guiada, então isso ajuda muito. Gente, isso tem um poder transformador. Paizinho, muito obrigado por mais um dia que se inicie. Obrigado por nos permitir acordar, por nos permitir respirar. Obrigado pelo nosso pão de cada dia, pela nossa casa, pelo nosso lar, pela nossa família, por todas as pessoas das quais amamos. Pai, obrigado pelo nosso trabalho, pela nossa inteligência, pela nossa sabedoria, pela nossa saúde. Pai, obrigado por todos os ensinamentos que vós nos ensinastes até aqui, Pai. E no dia de hoje nós te pedimos, nos auxilie no processo de gratidão. Nos auxilie a sermos gratos pela vida, Pai. A sermos gratos simplesmente por estarmos vivos e por estarmos existindo, Pai. E, Pai, nós lhe agradecemos pela vida e por absolutamente tudo o que o Senhor fizesse por nós. Nós lhe agradecemos por o Senhor ser o nosso pastor e o nosso guia em todos os dias de nossas vidas. Amém? Meus queridos, muito obrigado pela companhia. A gente se encontra amanhã novamente. Fiquem todos com Deus, tenham um excelente dia e compartilhe esse devocional com outras pessoas. Vamos espalhar a gratidão e vamos espalhar o amor de Deus e vamos transbordar o amor de Deus na vida de outras pessoas.